famosos, mas casos, por exemplo, que são julgados na justiça comum e na justiça militar. Sim. O último que eu acho que é o mais emblemático, o mais famoso é do tenente-coronel que Esse agora recente, né. é, A gente tem um caso aqui em São Paulo, né, muito, vamos dizer, explorado, né. aham, Aconteceu, me parece que em fevereiro desse ano, né. isso, O caso de um tenente-coronel, casado com uma policial feminina, né, uma soldado, e, cuja notícia do fato foi que ela havia se suicidado, né. sim, No entanto, né, nos primeiros dias aí após essa notícia, né, o trabalho da perícia, enfim, o fato se demonstrou, contrário, ele foi preso, né, isso. ele foi preso por decreto da Justiça Militar e também da Justiça Comum. Ah, tá, teve Ocorreu aí porque a apuração ela ocorreu em ambas instâncias, né, tá, tanto pela Polícia Civil como a Polícia Militar. E resultou em ambas instituições o tá, decreto de prisão, hoje ele está recolhido no Presídio isso. Militar Romão Gomes, né. Paralelamente à apuração criminal, ele está respondendo um processo disciplinar, né, que é o Conselho de Justificação, que esse vai decidir se ele continua ou não na Polícia Militar, de cara. Tá, Independentemente dos desdobramentos criminais na justiça comum e militar, tá, né. Esse é um caso muito grave, né, porque envolveu aí hoje você já tem uma denúncia formal sobre feminicídio, né, sim, então ele é réu por feminicídio, né. Isso está correndo na vara do júri, né. Aqui em São Paulo, né, ou em São Paulo, e paralelamente a justiça militar está apurando outras condutas, né, que envolve o comportamento dele e que, implicam em crime militar. Então nós temos aí, nesse caso, uma hipótese de crime comum mais grave, que é o feminicídio, tá, né, inclusive houve recurso, houve um conflito de competência, chegou em Brasília, e o STJ decidiu que quem vai processar e julgar é a justiça comum. Isso entendi. já está definido. Tá, Agora, paralelamente, para outros crimes, a polícia militar, está aí com seu inquérito, talvez até concluído, né, eu não tenho, assim, esse domínio para dizer se está concluído ou não, mas sei que foi instaurado, e é muito provável, né, até porque houve a prisão, né, isso a gente sabe, também foi divulgado, que outros comportamentos serão examinados pela justiça militar, né, tá. Então só entendeu. para me entender agora, talvez seja óbvio, mas até desculpa minha Não, ignorância, mas, por exemplo, não quer dizer que um militar cometeu um crime que é um crime militar. isso. Não. Exatamente, veja, o que que nós temos, no Brasil, né, o sistema criminal no Brasil. Nós temos, assim, grosso modo, para a gente entender, 3, segmentos criminais, né. Tá, O segmento comum, que é aquele relativo ao Código Penal, que todo brasileiro e todo estrangeiro residente no Brasil, eh, tem incidência, se vier a praticar um crime, um furto, uma lesão corporal, né, enfim, são centenas de crimes aí. Nós estamos falando de crime comum. tá, Crime comum. Nós beleza. temos as legislações extravagantes, né, os crimes de trânsito, como eu falei logo no início, né, Isso, do nosso programa aqui, né, um atropelamento, uma lesão corporal decorrente de culpa, né, tá, isso é crime comum. Agora, você tem o crime eleitoral, só para a tá, gente ir para uma exceção, né, tá, dentro você tem o geral, agora vamos para a exceção. Crime eleitoral, beleza. que é aquele que envolve a legislação eleitoral e pode ser praticado, né, por todo aquele que está no ambiente eleitoral, Certo. né. Os abusos, e aí você tem uma lei eleitoral, o Código Eleitoral vai prever lá condutas proibidas criminalmente. E aí você tem o crime militar. Opa, o crime militar é um crime especial que envolve, grosso modo, os militares, né, no âmbito federal, até mesmo e eventualmente o civil, tá certo? E esses crimes militares, eles estão previstos no Código Penal Militar, Certo. tá? Então veja, quando você fala em crime, tá, se for geral, é um crime comum. Se for um fato específico, vai ser um crime eleitoral ou um crime militar. Certo. Tá? Então, assim, para o nosso público entender de maneira simples, né? Agora, se a gente for aprofundar, o crime militar ele é desdobrado em espécies, né? Você tem o crime militar próprio, que é aquele que só o militar pode praticar, né? São normalmente os crimes de quartel, né? O desrespeito ao superior, dormir em serviço, né? Violência contra inferior, violência contra superior. Veja, são crimes propriamente militares. Só o militar pode praticar. Tá? Certo. Você tem também aqueles crimes que têm previsão igualmente no Código Penal comum e no Código Penal militar.
E aí, Tá, podia dizer aqui uma dezena deles, mas vamos ficar só com 3 aí. A lesão corporal, o furto e os crimes contra a honra. Veja, esses crimes que eu mencionei, eles são previstos de igual maneira nos 2 códigos penais, no tá. comum e no militar. Tô tirando uma aula aqui, hein, já vou passar na Ah, prova que já, é tá? isso, que é Hein? isso. Já vou Aí passar na prova, se tiver já não, aí como eu dei essa explicação, eu tenho que completar, né, aham. senão o nosso espectador fica aí com dúvida, né. Aí veja, então o que que difere um crime desses 3 que eu mencionei, Tá, ser comum ou militar? Aí vem o Código Penal Militar e diz o seguinte: olha, se o crime for praticado quando o militar está em serviço, ou se o crime for praticado no interior do quartel, administração militar, ou se o crime for praticado em razão da função, o policial está de folga, mas ele é acionado porque a pessoa sabe que ele é um policial e ele vai intervir numa ocorrência policial. E surge um resultado criminoso aí. Então, nessas 3 hipóteses, o crime será militar. entendi. Veja, ele está previsto nos 2 códigos. E aí a terceira categoria, para finalizar, estamos aqui num bate-bola, que são os crimes militares por extensão. Crimes militares por extensão são aqueles crimes, veja, que engloba todos os crimes comuns, todos, Tá, não previstos no Código Penal comum, mas que são praticados pelo militar em serviço ou agindo em razão da função, ou no interior do quartel. Então veja, para resumir isso tudo que eu falei, hoje tudo pode ser crime militar, tá. mas vai depender, para ser militar, da condição do autor militar ou policial militar, agindo em serviço, em razão da função, aí ele está fora do serviço, ou praticados no interior do quartel. Então, por exemplo, um assédio sexual. Esse crime assédio sexual, ele não existe no Código Penal Militar, ele só existe no Código Penal comum. Comum, Então veja, o militar ele pode praticar um crime militar de um crime previsto apenas no Código no Penal comum. comum. Por quê? Porque em razão do serviço aquele crime se transforma em um crime militar. Isso quem, acabou disciplinando isso é uma lei recente agora de 2017, é a lei 13.491/17. Eu já escrevi sobre isso. Aliás, essa denominação crimes militares por extensão Tá. decorreu do meu primeiro artigo analisando essa lei. Poxa, que E legal. hoje ela é adotada doutrinariamente, inclusive na jurisprudência de todo o Brasil, né. Nós temos aí vários acórdãos aí, no Superior Tribunal Militar, nos tribunais militares, né, nos outros estados aí, e é muito citado, né. Então, o crime militar vamos dizer assim, ele é um dos objetivos do direito militar, né. Um Tá. dos, porque existem vários, né. Então você tem o direito militar, envolve o direito constitucional, o direito processual, o direito, penal militar, né. Então nessa obra aqui a gente trata de tudo isso com 66 autores.